Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o vereador Marcão, do PT. Marcão, agora vamos falar de um assunto específico, grave, e que a sociedade precisa ter o máximo de informações possíveis. Você, no bloco passado, começou a falar de um requerimento que você fez ao Ministério Público Estadual acerca de um rombo na prefeitura. Vamos colocar esse rombo aí entre parênteses para que você explique o que você quer dizer com rombo. Olha, Cláudio, deixar assim bem claro e bem explícito para a população de Campos que existe uma série de questionamentos feitos por mim lá na tribuna da Câmara e que está sem resposta pela prefeita Rosinha Garotinho. E a principal delas é a respeito de um relatório de auditoria que foi entregue em meu gabinete, onde esse relatório de auditoria... Auditoria interna? Uma auditoria interna, uma auditoria que foi proposta pela própria prefeita Rosinha Garotinho para que fossem auditados o seu primeiro mandato do ano todo. Todos os procedimentos, todos os documentos dos anos de 2009 a 2012 foram objetos dessa auditoria. Contratos, licitações, tudo? Todos os contratos, todos os pagamentos, tudo aquilo que houve de entrada e saída de recursos dos cofres municipais de 2009 a 2012 foi objeto dessa auditoria interna. Bem, no mês de novembro de 2014, do ano passado, eu recebi em meu gabinete uma pessoa que me pediu o sigilo da fonte, que é constitucional, pediu para que eu não divulgasse o nome dela e eu não farei. E ela me trouxe esse relatório e pediu para que eu analisasse como técnico, como advogado. Esses documentos assinados pela prefeita e pelos auditores? Assinados pelos auditores, porque o relatório foi construído pelos auditores e entregue à prefeita. Não tem assinatura nenhuma dela? Não, não tem assinatura da prefeita. O relatório foi assinado pelos auditores e entregue a ela para ela tomar conhecimento. Todos os funcionários públicos municipais? Todos os servidores, sejam servidores efetivos ou sejam cargos de confiança nomeados. E para a população de Campos tomar conhecimento, esse relatório trouxe uma notícia bombástica de que haviam desaparecidos dos cofres públicos de Campos cerca de 110 milhões de reais. E aí eu fui fazer uma análise minuciosa junto com outros companheiros advogados. Só te interromper para ficar claro, esses 10 milhões já constavam, 110 já constava do relatório que você recebeu ou foi depois das contas que você analisou? Não, já consta, na verdade, desse relatório, que houve um prejuízo aos cofres de Campos de cerca de 110 milhões de reais. Eu arredondo para 110 milhões, que é 109, quase 110. Então eu arredondo para 110 para ficar de mais fácil entendimento para a população de Campos. Então, cerca de 110 milhões de reais haviam desaparecidos dos cofres do município. Isso é uma notícia muito grave. Eu, de posse dessa notícia grave, no mês de novembro, tentei levar isso ao conhecimento da tribuna, através da tribuna, levar ao conhecimento dos demais vereadores para que fosse isso discutido. Infelizmente, na sessão que eu tentei levar ao conhecimento dos vereadores, a sessão, misteriosamente, ela foi esvaziada, não teve quórum e eu não pude apresentar isso naquele momento. De imediato, eu não tive dúvidas, procurei a Polícia Federal. Entreguei uma notícia-crime na Polícia Federal para que fossem apurados o que foi feito desse desvio de recursos nessa primeira gestão do governo Rosinha Garotinho. Você foi na Polícia Federal porque haviam verbas federais incluídas, é isso? Verbas federais. A atribuição da Polícia Federal. Exatamente. O nosso entendimento que haveria competência da Justiça Federal e da Polícia Federal na apuração desses possíveis delitos cometidos, como está relatado neste documento, nesse relatório de auditoria. Então, procurei a Polícia Federal, procurei também o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, fui ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, à Superintendência da Polícia Federal, aquilo que estava ao meu alcance enquanto vereador do município. Todos receberam cópia? Todos receberam cópia desse relatório e ficaram de promover a instauração de um inquérito para poder apurar, no caso da Polícia Federal, um inquérito, no caso do Ministério Público Estadual e Federal, ofereceu não denúncia em face daqueles possíveis crimes cometidos contra o erário do município. Deixar para a população de Campos que ali está patente, está latente a informação de que houve um grande esquema, inclusive com empresas que participaram do mensalão. Como? Tem algum exemplo que você possa passar para mim? Tenho. Existe uma empresa, Cláudio, que é a empresa Quantia DTVM. O que é DTVM? Quantia já é sugestivo, né? Quantia já é sugestivo.
DTVM é distribuidora de títulos de valores mobiliários. Esta empresa participou diretamente do esquema lá do mensalão na época nos Correios. E o que a Prefeitura fez? Qual foi o contato que a Prefeitura teve com essa empresa? O relatório deixa isso muito bem claro. Essa empresa já estava sendo denunciada no mensalão quando houve a relação com a Prefeitura? A empresa já havia sido denunciada, a empresa já havia sido declarada inidônea pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Então a relação da Prefeitura foi posterior a essa constatação? Posterior. O Banco Central já possuía investigação contra essa empresa, a quantia DTVM, também quanto as demais, a Orla e a Atrium, que também causaram grandes prejuízos ao município de Campos. E o que foi feito? À época, foram adquiridos títulos públicos com valores muito acima do praticado no mercado. Vou citar um exemplo. Se o título público estivesse valendo R$10, ele estava sendo adquirido por 15 ou 20, e depois, na hora de vender esse título público para resgatar o valor para os cofres do município, chegava-se à conclusão de que ele tinha sido adquirido por um valor maior do que, na verdade, deveria ter sido comprado e causava grandes prejuízos. A gente não sabe quem ganhou, quem lucrou com isso. O que nós sabemos é que o município de Campos saiu prejudicado e que a população de Campos precisa de resposta. Por que o senhor não tornou público essa auditoria? Eu tornei público... Público, eu digo, para a sociedade, para a imprensa. Por que nós não tivemos ainda acesso a isso? Não, a imprensa, quem quiser ter acesso a esses relatórios... Nós queremos. Pode procurar o nosso gabinete, porque esse documento é um documento público. Exatamente. Achei estranho, porque você tem um blog também e você de repente, ainda não publicou isso lá. Seria muito interessante que a sociedade, o Terceira Via, eu acho que o grupo de comunicação também tem interesse em ter acesso. Com toda certeza, Cláudio, está franqueada ao grupo Terceira Via e aos demais grupos que queiram ter também acesso a esse documento. A própria afiliada da TV Globo também me pediu este relatório, a InterTV já está de posse desse documento também, pediu o relatório para que seja estudado lá pelos seus técnicos para fazer uma avaliação e possivelmente transformar isso numa matéria. E também franquio ao grupo Terceira Via, a gente vai disponibilizar esses relatórios para que sejam estudados pelo grupo, pelos advogados do grupo e avaliados para que nós possamos trazer, porque o que está faltando para esse governo, Cláudio, é transparência. O secretário de governo, o Antony Garotinho, esteve na Câmara Municipal. E ao estar na Câmara Municipal, eu fiz uma pergunta ao secretário de governo. Secretário, qual é a resposta que a prefeita Rosinha tem para dar para a população de Campos a respeito desse desvio de cerca de 110 milhões de reais? Quais são as atitudes que ela tomou? O que ela fez para fazer com que esses valores sejam ressarcidos ao povo de Campos, ao erário do município? À época, o secretário deu algumas respostas evasivas, colocou na culpa de um outro prefeito que assumiu interinamente e colocou na culpa do secretário de Fazenda à época. O Francisco Skeff. O Francisco Skeff, que ele disse que a prefeita exonerou o Francisco Skeff assim que teve conhecimento desses fatos. Bom, não é isso que a gente quer de resposta. Exonerar é o mínimo, né? Não é isso que a gente quer de resposta. A gente quer de resposta para a população de Campos, aonde que foram parar esse dinheiro, quem se beneficiou com esse prejuízo e aonde que esse dinheiro está e o que está sendo feito, quais as ações que estão sendo tomadas para que esse dinheiro retorne para o seu devido beneficiário, que é o povo do município de Campos. Então, são essas as ações que a gente quer. Estranhamente, você deve concordar comigo, que uma prefeita que conhece de um relatório em julho de 2013, Vai fazer 2 anos. Eu só conheci em novembro de 2014. Cerca de 1 ano e meio depois do que ela já conhecia, eu vim conhecer o relatório. De imediato, eu procurei levar isso ao conhecimento da população, levar isso ao conhecimento das autoridades competentes para que sejam apurados esses prejuízos. E ela estava passiva diante disso. Você, partindo da ideia que nós temos uma auditoria interna e que os auditores requeridos pela própria prefeita constatam uma irregularidade, vamos colocar assim, da ordem de 110 milhões arredondados. Qualquer ação judicial que essa prefeitura possa estar propondo contra qualquer jornal, qualquer instituição, discutindo possibilidades ou não de perícias contábeis, R$1 de irregularidade e 1 milhão ou 500 milhões de irregularidade, está tudo no mesmo balaio, você concorda? Lógico, né? Não existe... Não poderia haver nenhum. Não o princípio... Pode ser usado essa perícia como objeto instrutivo em qualquer outra ação judicial. Exatamente. Você também é advogado como eu, Cláudio. Nós sabemos que
a Constituição da República Federativa do Brasil, ela prevê princípios, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Me parece que esses princípios vêm sendo desrespeitados pelo atual governo, desrespeitados pela prefeita Rosinha Garotinho, que não traz a publicidade necessária para a população de Campos de tudo aquilo que está havendo no seu governo. Não é um governo, infelizmente, transparente, da forma que nós queríamos, não é um governo participativo, né? A prefeita age como se ela fosse uma rainha e que do alto do seu castelo ela determina aos súditos aquilo que deve ser feito e não traz nenhuma informação. Teve uma outra questão que nós propusemos lá de um controle na aplicação dos recursos dos royalties de petróleo, que foi vetado na Câmara Municipal, porque esse governo não quer controle, esse governo não quer transparência, esse governo quer, infelizmente, maquiar a nossa cidade como se problemas não houvessem. Marcão, eu vou fazer as vezes da situação, como se você estivesse agora na Câmara. É difícil defender essa legalidade, essa transparência, sendo do Partido dos Trabalhadores? Você está arcando como Marcão ou está trazendo junto também essa dificuldade de todo o cenário nacional? Não, olha só, Porque eu vejo você sempre sendo muito espetado. Né? Ao invés de discutir o assunto em si, colocam o crédito ou o débito de você ser do Partido dos Trabalhadores. Como é que você administra, pregando no âmbito municipal toda essa legalidade, toda essa transparência, a gente acompanhando aí no cenário nacional esse desgaste grande do partido? Olha, eu não me preocupo com essa questão do desgaste, porque, como eu disse anteriormente, eu defendo, né, que efetivamente quem praticou algum ato criminoso, seja do meu partido ou de qualquer partido, responda de acordo com o que prevê a lei e que seja punido. Então eu defendo isso com muita tranquilidade. E seja sobre o aspecto moral, ou seja sobre o aspecto legal da coisa, e muito mais até pelo aspecto moral, eu me sinto plenamente capaz de cobrar. Sabe, Cláudio, independente de ser do Partido dos Trabalhadores, como eu lhe disse anteriormente, né, nós temos excelentes quadros no PT, excelentes pessoas, e nós vamos continuar trabalhando, cumprindo a nossa missão, queira o governo municipal ou não. Se ele quiser utilizar essa questão do PT a todo instante, ele vai ficar falando sozinho. Vai ficar falando sozinho, porque eu vou continuar atuando de forma reta para trazer à população de Campos a informação para onde está sendo aplicados os recursos do município. Uma outra questão que incomoda muito o governo, quando eu questiono o motivo pelo qual, o ano passado, no ano de 2014, Cláudio, nosso município arrecadou muito dinheiro. Muito dinheiro. Royalties na ordem de 800 milhões. Muito dinheiro. Olha, o nosso orçamento previsto para o ano passado foi de 2 bilhões e 400 milhões. E o realizado foi de quase 2 bilhões e 800 milhões. Então, o governo ainda se utilizou da venda dos royalties do petróleo para poder trazer dinheiro para dentro dos cofres, para fechar as contas. E mesmo com tanto dinheiro, eles não conseguiram fechar as contas e fechar as contas devendo a fornecedores, devendo a pessoas que prestam serviço por intermédio de RPA. Demissão de mais de 6 mil funcionários. Demissão. Então, o que houve com as contas do município? O que está havendo com o município de Campos? Esse governo, o governo da Rosinha Garotinho, vem administrando desde 2009 cerca de mais de 12 bilhões de reais. Marcão, nós temos um marco aí, que foram as eleições estaduais. Antes não se pregava esse caos, pelo menos na mídia, e a impressão que se tinha é que a cidade caminhava nos trilhos. Porque, por coincidência ou não, foi só a partir do fim das eleições e, de repente, da derrota do projeto político do governo atual, as coisas começaram a desandar. Tinha alguma coisa amarrada, pronta? Isso é uma resposta que a gente tem que trazer, e a gente só traz essa resposta com transparência, né? E, infelizmente, esse governo não é um governo transparente, né, que abre as contas para que possam ser avaliados. Você acha que pode ter uma relação? Eu acho que pode sim haver uma relação direta entre a questão da eleição e a questão da má administração dos recursos do município, especificamente no ano de 2014. Mas, independente disso, nós temos que deixar claro, né, e eu acho que isso é uma relação muito importante que nós temos que fazer sim, mas nós também não podemos deixar de dizer para a população de Campos que com esses 12 bilhões de reais de recursos, aquilo que poderia ser feito, né, Cláudio? Indústrias. Quais foram as indústrias que foram trazidas pela Rosinha Garotinho para o município de Campos? E por que tantas empresas de fora prestam serviço para a Prefeitura? Exatamente. Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Minas Gerais. Seria, de repente, um projeto estadual e nacional e não um projeto local? Essa situação, muitas das vezes, ela pode ser até de fácil entendimento, né, quando você faz uma análise
da questão das doações de campanha, voltando um pouquinho lá da questão das doações de campanha. Se você for utilizar, olhar os dados do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, olhando lá quem doou para as campanhas, seja do líder do grupo político, do próprio Garotinho, ou seja para deputados destes aliados ao PR, ao Partido da República, você vai encontrar muitas respostas. Lá a gente encontra muitas respostas de empresas que possuem contratos com o município, de pessoas físicas que são proprietárias de empresas que possuem contratos milionários com o município, fazendo doações, altas doações para essas campanhas eleitorais. Então é aquilo que eu lhe disse anteriormente, aquele jogo do toma lá da cá, que a gente precisa fazer uma grande reforma política em nosso país para que isso, mesmo que de forma legal, que esteja havendo de forma legal, mas no meu entendimento não é moral. Vamos aproveitar que é o último bloco. Teve uma reunião do Sindicato dos Servidores Públicos com o secretário de governo da prefeita e ficou prometido ali o plano de cargos. E nós descobrimos depois que com a aprovação da lei orgânica, que você também deve ter aprovado, se não me engano o artigo 10 já previa o plano de cargos dos funcionários. Então, na verdade, o que foi prometido ali era o óbvio que já estava previsto em lei. Aumento, está previsto aumento para funcionários? Você tem um conhecimento que existe alguma proposta para aumentar o salário dos servidores públicos? Até o presente momento, Cláudio, não chegou na Câmara Municipal nenhum projeto propondo aumento do salário dos servidores públicos. Deixar bem claro para os servidores públicos do município de Campos que o secretário de governo e a prefeita Rosinha Garotinho não estão fazendo nenhum favor para os servidores públicos. Já estava previsto na lei orgânica, que já existe uma lei, Cláudio, desde 2002. E me causa estranheza esse governo que nós estamos no ano de 2015, esse governo que já está desde 2009, não implementou uma lei que já existia desde 2002, que era a respeito do plano de cargo e salário dos servidores públicos de Campos do Goytacazes. E agora vem como se estivesse fazendo um favor para os servidores públicos. Olha, isso não é favor, isso é obrigação, isso é lei, está previsto na lei municipal, está previsto na lei orgânica e não existe essa história de mandar escolher entre implementação de plano de cargo, salário e aumento. Coisas completamente diferentes. Distintas. O aumento tem que ser fornecido e tem que ser valorizado. Esse governo valoriza muito os DAS, esquece dos servidores públicos. Nós temos um minuto, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e o grupo de comunicação desde já agradece muito a sua presença. Olha, eu que agradeço o convite de estar aqui contigo, Cláudio, no programa A Polêmica, trazendo informação para a população de Campos. Agradeço ao Grupo Terceira Via, deixo um grande abraço para a população de Campos e que podem continuar contando com o trabalho do vereador Marcão Gomes lá na Câmara de Vereadores. Muita humildade, trabalho, mas sempre atuando de forma firme e eficaz, olhando no olho, dizendo a verdade, trazendo informação para a população de Campos. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.